Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Luiz Loureiro e essa é a 14ª edição da Entrevista Primaz. Comigo hoje participam o jornalista Marcelo Sena e o estudante de jornalismo Gabriel Leal, estagiário da agência Primaz. Nesta edição, recebemos Edernon Marcos Pereira, secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Mariana. Graduado em História pela UFOP e Universidade Federal de Ouro Preto, Edernon já ocupou vários postos da administração municipal, sendo titular nas pastas de Planejamento, Administração, Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Rural. E também ocupou o cargo de secretário de Saúde no município de Contagem. Olá, Edernon, boa tarde. Obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer tê-lo conosco na Entrevista Primaz. Boa tarde, Loureiro. Boa tarde a todos que participam dessa entrevista. É um prazer enorme participar desse momento junto com vocês, especialmente sabendo que poderemos esclarecer diversas coisas acerca da administração municipal e especialmente do futuro da nossa cidade. Eu estou muito satisfeito em participar, estou à disposição dos senhores para quaisquer questionamentos sem censura. Muito obrigado, Edernon. É mesmo um prazer estar com você. Mas eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo falando um pouco de você, de sua trajetória em administração municipal, né? Ao longo de vários anos, você vem desenvolvendo atividades não só em Mariana, mas também, como já dito, em Contagem, sempre em cargos de confiança. E eu queria saber como é que se deu efetivamente sua entrada na vida política ou na vida pública e como é que é atuar em secretarias tão distintas como as que você tem comandado ao longo desses anos. Olha, Luiz, eu vou contar um pouquinho da nossa história na vida pública, que aí as pessoas vão compreender, né? Todo esse processo, especialmente, né, essa forma camaleônica que a gente tem de atuar, atuando em vários setores, né, até, às vezes, acumulando cargos distintos em determinados momentos. A minha militância política, ela se dá, tão logo a gente iniciou os estudos no ensino secundário, nos movimentos estudantis, e depois, já na UFOP, participando, inclusive, da formação de diretórios acadêmicos dentro da Universidade Federal de Ouro Preto, atuando junto ao movimento estudantil, e logo ao completar os 18 anos, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. De lá para cá, sempre militei na política, e a nossa entrada na gestão pública se deu, né, através de assessorias parlamentares na Câmara de Ouro Preto, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e depois, né, com a experiência no Poder Executivo, vindo assumir a Secretaria de Administração no ano de 2006, na Prefeitura Municipal de Mariana. De lá para cá, nós tivemos uma atuação em vários governos aqui na Prefeitura de Mariana, especialmente no governo do ex-prefeito Celso Cota, do ex-prefeito Roque Camelo, nos governos interinos de Raimundo Horta e Geraldo Salles, e agora, mais recentemente, no governo do Duarte Júnior. Tivemos experiência também em outras cidades, como secretário, como gestor público, né, na cidade de Contagem e depois na cidade de Ibirité, e prestando consultorias a várias prefeituras, entre elas as prefeituras de Betim, de Vespasiano, entre outras. Então, a gente tem uma larga experiência na gestão pública. E como assumir diversas pastas, né? É importante dizer que a gestão pública, né, ela tem, sim, os seus segredos, as suas especificidades, né, mas, a partir do momento que você tem uma vivência
né, muito grande no poder público, você consegue, né, se adaptar facilmente às diversas faces da administração pública, porque os processos, né, eles são mais ou menos semelhantes. Eu sempre digo que você não precisa ser médico para ser secretário de saúde e nem engenheiro para ser secretário de obras, né? Você precisa ser bom gestor público, saber, aplicar corretamente os recursos que são disponíveis e saber utilizar corretamente os recursos que estão à sua disposição, né, para que você possa dar uma resposta às demandas da população, né? Então, a partir do momento que você adquire uma certa experiência e certa familiaridade com as coisas da gestão pública, a mudança diária ela não se torna tão traumática, né? E a adaptação ela é muito rápida. Você trabalhou como você estava dizendo aí, você trabalhou em várias secretarias e de prefeitos distintos, e são gestores Sim. que têm perfis muito diferentes, muito variados, né? Te pergunto, então, assim, como que é conquistar a confiança desses administradores municipais? Assim, isso você tem razão, né? Cada gestor tem o seu perfil, a sua particularidade, e isso você tem que compreender, né? A gente tem que compreender, primeiro, as nossas potencialidades e as nossas limitações, e também tentar compreender as potencialidades e as limitações do outro, né? No caso de ter um prefeito, no caso de você servir a um prefeito, você tem que entender, né? Primeiro, como ele existem prefeitos que são mais centralizadores, existem prefeitos que são mais abertos, né, a sugestões, outros mais fechados, né? Você tem que compreender as pessoas, né, e se adaptar ao perfil de cada uma dessas pessoas. Mas eu sempre digo, né, que você tem que extrair o máximo possível das potencialidades de uma pessoa e complementá-lo nas suas limitações, né? Eu acho isso fundamental, né? A partir do momento que o gestor público compreende isso, ele é capaz de servir, né, aos diversos perfis, né, de cada gestor público, né, de cada prefeito. Então, eu sempre tive uma relação muito tranquila com todos os prefeitos aos quais eu servi, né, aos quais a gente trabalhou, com os quais a gente trabalhou, e sempre tive também a necessidade de observar bem, né, quais são os gestos, as motivações, e especificamente, né, dentro do diálogo que eu estabeleci com eles, né, aquilo que eles esperavam de mim, né? Então, a gente sempre teve essa tranquilidade de lidar muito bem com os diversos perfis. E é verdade que cada um tem as suas especificidades, cada um é muito diferente um do outro, e é natural que seja assim, inclusive, né? Mas eu nunca tive muita dificuldade de relacionamento com os prefeitos aos quais servi, né? Justamente porque sempre observei bem, né, aquilo que ele, nas entrelinhas, demandava da minha pessoa, da secretaria que eu servia, né? Então, a gente tem que ter... Isso é um pouco de psicologia mesmo, né? Na verdade, você tem que se adaptar, né, às necessidades com as quais as pessoas... se adaptar, né, às expectativas que as pessoas alimentam sobre você. Ainda nesse aspecto de ocupar cargos de confiança, já passou pela sua cabeça se candidatar a cargos eletivos, como vereador ou até mesmo de prefeito? Olha, convites não faltaram, né? Especialmente para candidatar a vereador, né? Eu digo que eu sou uma pessoa, né, muito identificada com o executivo, né? Eu já tive experiência de trabalhar como assessor no Legislativo, no Poder Legislativo, né? Mas o executivo me encanta, né? Especialmente os desafios do executivo e, sobretudo, a dinâmica do executivo. O Poder Legislativo tem uma outra forma de lidar com os problemas,
e eu sou muito mesmo ligado, né, e me encanta muito o Poder Executivo, especialmente pela sua capacidade de resolver os problemas de maneira muito direta e de maneira efetiva. Mas eu confesso que já tive convites, mas isso nunca, não, em nenhum momento foi um desejo meu, né? Foi um desejo meu. Mesmo porque eu acredito que as candidaturas elas devem surgir. Eu não posso ser candidato, um candidato meu, da minha vontade, né? Um candidato solo, né? Da minha vontade. As candidaturas elas têm que ser uma demanda coletiva, né? Eu imagino que é assim. Não que faltassem convites e faltasse até incentivos, né? Mas eu nunca senti que tivesse chegado o momento de ser um candidato de um grupo coletivo, sempre ajudando os candidatos, sempre trabalhando em campanhas, né? Mas pessoalmente eu te digo que eu nunca, primeiro, nunca alimentei esse desejo, né? E segundo, eu nunca percebi, né, que estivesse maduro esse momento, porque eu sou muito, eu cobro muito, né, de mim próprio, eu cobro muito mesmo com relação à questão das minhas limitações, né? E eu vejo que a disputa eleitoral, né, ela tem alguns elementos que eu ainda não consegui identificar, né, que eu tenha algumas qualidades para me candidatar nesse momento, tá? E também não é um desejo pessoal, tá? Não é um desejo pessoal, nunca alimentei esse desejo, tá? Vernon, agora voltando um pouquinho aos tempos de secretário, o secretário de saúde, o secretário até de planejamento, de administração, desenvolvimento rural, a gente tem uma noção do que essa pessoa faz, né? Do que é o trabalho dele. Agora, o que faz um secretário de governo? Qual que é o seu trabalho? E se você pode resumir um pouquinho, como é que é seu dia a dia? Eu vou resumir. O secretário de governo, né, ele faz, evidentemente, ele é responsável, né, especialmente pela relação, vamos dizer, a relação institucional do governo, né, com os demais poderes, especialmente com a Câmara de Vereadores, com o poder judiciário, as lideranças políticas, as lideranças comunitárias, as organizações da sociedade civil, né? Então, o secretário de governo ele faz esse elo, né? Ele é um elo de ligação entre as diversas demandas e aspirações das instituições políticas, sociais, econômicas, com o Poder Executivo, né? Além disso, o secretário de governo, especificamente na Prefeitura de Mariana, é responsável pela comunicação institucional do município, né? Evidentemente, né, isso é uma atribuição que está prevista lá na legislação, né, que criou os cargos e que criou as secretarias. Eu, né, tenho uma ação para além disso, né, na Prefeitura de Mariana, especificamente, nesse período que eu estou lá, né, eu desenvolvo uma atuação para além disso. Eu auxilio muitos secretários, demais secretarias, em demandas emergenciais, em demandas mais complexas, que exigem, né, a ação de 4, 5, 6 mãos. Então, eu tenho atuado muito fortemente no sentido de auxiliar outras secretarias em demandas que lhes são apresentadas, né, e que, às vezes, têm certa dificuldade de trânsito interno dentro da própria prefeitura, de questão de negociação com entidades externas. Tá? Então, eu tenho tido essa atuação, especialmente na questão das atividades meio da prefeitura, né? Devido à nossa experiência acumulada em anos de gestão pública, né, questões relacionadas à Secretaria de Fazenda, até mesmo à Secretaria de Planejamento, a gente sempre dá ali uma contribuição, né, nunca no sentido de ingerir na secretaria do colega,
mas no sentido de contribuir, né? Então, a gente tem feito muito esse trabalho interno, que a população não enxerga, né? Mas ele é importantíssimo para que os processos aconteçam e que isso resulte em produtos para a população, produtos que vão melhorar a qualidade de vida do povo de Mariana. Bom, você falou um pouquinho de secretaria em Mariana. Eu vou perguntar, então, quais seriam as principais diferenças entre administrar uma secretaria em Contagem, por exemplo, e a secretaria de Mariana? Eu diria para você que o desafio em Mariana ele é muito maior. Tá? Primeiro porque a Prefeitura de Mariana, né, apesar de nós estarmos numa cidade menor, né, nós temos uma arrecadação per capita significativamente maior que a de Contagem, né? Em números absolutos, a arrecadação de Contagem é maior do que a nossa, mas per capita, nossa arrecadação é maior. Só que a oferta de produtos e serviços da Prefeitura de Mariana é incomparável com qualquer outro município de Minas Gerais, tá? Pelo menos os que eu conheço. Mariana tem uma oferta de produtos e serviços à população, né, que a grande maioria das cidades brasileiras sequer pensa na possibilidade de ofertar. Tá? Eu digo isso na área da saúde, da educação, do desenvolvimento rural, do turismo, da cultura, né, do suporte às festas populares, às iniciativas populares, né, da assistência social. Então, assim, nós temos uma situação de um município que é muito presente, tá? E que tem uma oferta muito grande de produtos e serviços à população, tá? Muito diferente da maioria dos municípios. Então, isso faz com que Mariana seja muito mais demandada pelos seus cidadãos, né? Porque eles já têm um costume, uma cultura, né, de ter isso do município, do que a Prefeitura de Contagem é demandada pelos seus cidadãos, certo? Mas tem um outro detalhe, né? A Prefeitura de Contagem tem um desenvolvimento institucional muito maior do que a Prefeitura de Mariana, né, em termos de processos internos, então a máquina ela funciona de maneira mais equilibrada, né? E os desafios são menores, né? Então eu digo sempre para as pessoas que cada prefeitura tem a sua característica, né? Mas eu te digo com toda certeza que os desafios de um secretário, especificamente em Mariana, é muito maior do que os desafios de um secretário em Contagem, né? Apesar do tamanho da cidade, né? A Contagem é pelo menos 11, 12 vezes maior, né, em termos de população que a cidade de Mariana. Muito bem, nós chegamos neste momento ao instante em que fazemos um breve intervalo para uma mensagem de nosso parceiro comercial. No retorno, voltamos a conversar com Edernon Marcos Pereira, secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Mariana, falando de mais coisas sobre política, sobre pandemia e sobre a atuação da Prefeitura, inclusive no ano eleitoral. Voltamos em instantes. Do alicerce ao acabamento com mais qualidade, material de construção é aqui. Vem pra Donfim, tem o melhor preço da cidade. Donfim Construção e Acabamento. Donfim Construção e Acabamento. O melhor atendimento e toda a variedade. Pisos e revestimentos mais completo da cidade. Donfim Construção e Acabamento. Donfim Construção e Acabamento. Fone 3557-1605. Voltamos com a nossa entrevista primaz desta semana, recebendo o Edernon Marcos Pereira, secretário de Governo do Municipal em Mariana. Edernon, nesse retorno do nosso bate-papo, eu gostaria de conversar com você, ou que você conversasse com a gente, melhor dizendo, dessa experiência que você vem acumulando ao longo de toda a sua vida pública e também considerando sua formação de historiador, né? Então, com base nisso, como é que você enxerga a política marianense hoje, principalmente em termos das várias reviravoltas ocorridas na cidade,
nos últimos 10 ou 14 anos, com cassações de mandato, o rompimento da barragem, etc. Como é que, mas, assim, dentro do espectro político mesmo, como é que está a política marianense hoje? Loureiro, a política marianense, né, pelo menos para aquelas pessoas que acompanhavam a política de 20, de 30 anos atrás, né, ela alterou consideravelmente. Né? Antigamente, nós tínhamos dois blocos políticos que eram hegemônicos na cidade, né, se revezavam no poder. A conhecida direita e esquerda, que não guarda nenhuma similaridade com o conceito de direita e esquerda, né? Se formos entender, por exemplo, a questão da política nacional, né? Então, assim, esse tipo de comportamento político da cidade, ele alterou bastante, e alterou, né, por razões simples e óbvias. Tá? A cidade ganhou uma dinâmica social muito diferenciada em relação aos anos 70, por exemplo, com a chegada das mineradoras. Isso trouxe uma maior complexidade da formação social da cidade, especialmente da questão, um impacto, né, na questão das tradições culturais da cidade. E, a partir daí, né, nós tivemos os anos 80 e os anos 90 como um processo de alteração profunda da política local, a ponto de hoje os termos direita e esquerda, né, estarem praticamente direita e esquerda estarem praticamente em desuso, né? Ou seja, ninguém mais compreende, né, que hoje a política local dividida em dois grupos, né, e esses dois grupos vão se revezar no poder. Né? A dinâmica é muito maior, a sociedade mais complexa, e especialmente políticos um pouco perdidos, especialmente na década de 90, né? Para tentar entender, né, esse novo contexto da política. Só que hoje a gente já, de certa forma, assimilou isso e sabe, né, que os atores políticos hoje eles são provenientes de diversos grupos, né, de diversas origens, de diversas representantes de diversas manifestações culturais, manifestações religiosas, né? Então a cidade ela é hoje uma cidade mais complexa e isso é bom, isso é importante, né? Até para a riqueza das soluções, né, dos nossos problemas. É importante que se tenha a contribuição de todos os grupos, de todos os atores políticos, né? Mas hoje não se compreende mais a política local como aquela antiga rivalidade entre direita e esquerda, né? E isso trouxe para o cenário novos atores, tá? Atores que até então, que na década de 80, sequer imaginávamos que poderia existir, né? Movimentos da periferia, movimentos de jovens, de negros, dos grupos LGBTs, né? Então, hoje nós temos essa complexidade, esse caldeirão cultural importante na cidade, representativos, né? Cada grupo muito representativo, e que as forças políticas têm que conversar, né, com todos esses grupos, se caso queiram um sucesso, um êxito eleitoral, né? Então, a política hoje está mais complexa, não está tão simples como era no passado, né? Mas essa complexidade também nos traz uma riqueza e, especialmente, uma situação que faz com que os políticos tenham que ter, né, mais criatividade, mais dinamismo e mais compromisso com a sociedade hoje muito mais diversa. Bernon, você começou a falar aí agora um pouco sobre esses grupos mais diversos da sociedade, sobre essa pluralidade, né, que nós estamos tendo agora na política marianense. Mas aí eu te pergunto, aqui em Mariana, como que você vê a política mais no espectro ideológico? Você acha que esses grupos, por exemplo, essas diversas manifestações sociais que você citou, você acha que elas têm sido representadas, inclusive politicamente, inclusive dentro do serviço público, seja representadas na Câmara, seja
representadas em setores da prefeitura também? Olha, é importante dizer, né, que todo processo histórico ele necessita de tempo, né, para de fato ocorrer uma mudança, né? As mudanças elas não são elas não ocorrem em curto período de tempo, né? As mudanças sempre elas são processo de construção, né? E desconstrução das estruturas anteriores. Eu imagino, né, que nós temos ainda muito de herança, né, de uma política tradicional, né, tanto dentro das instituições quanto dentro dos partidos políticos. Nós ainda temos muito da herança daquele passado de esquerda e direita, né? Ainda que ele não faça tanto sentido para fora das instituições e para fora dos partidos, né? Porque lá na sociedade já se respira um outro clima, né? Mas ainda tem, né? Isso se mantém. Mas as instituições estão se adaptando. As instituições estão se adaptando. Eu me lembro, por exemplo, que até há pouco tempo, né, era tradição, né, que o prefeito nomeasse a sua esposa como secretária de ação social, né, e a política de desenvolvimento social era restrita à caridade, né? Então, assim, isso alterou significativamente nos últimos anos, né? A Secretaria de Desenvolvimento Social, por exemplo, ela passou por um processo de modernização, né, e hoje já se discute políticas públicas voltadas para todos esses atores que nós citamos aqui, né, voltados para a questão da pluralidade social, né? Então, assim, é lógico que ainda não atingimos um processo de complementação das mudanças, né, de maneira muito efetiva, e que o poder público, de fato, esteja respondendo, né, 100% às demandas da sociedade. Mas a gente entende que é um processo histórico, né, e que as mudanças, elas, às vezes, demoram, né, e que as instituições públicas sempre vão a reboque, né? Não é a vanguarda. As instituições públicas nunca foram a vanguarda da sociedade, né? Elas vão a reboque das mudanças e vão se adaptando ao longo do tempo. Agora falando um pouquinho dos diferentes prefeitos com quem você trabalhou, e alguns dos quais, inclusive, hoje não fazem mais parte da administração da cidade, como você definiria cada um deles e qual a nota você daria a cada um deles? Rapaz, você está me complicando, hein? Olha, eu vou te dizer, né, que cada um, né, exercia um papel fundamental em determinadas áreas, né? Por exemplo, eu enxergo, ainda que hoje eu não tenha relação política e nem sequer de amizade com o ex-prefeito Celso Cota, né, eu enxergo que o ex-prefeito Celso Cota promoveu uma grande mudança estrutural dentro da própria administração pública, né? Ele foi o responsável pela modernização, né, da administração pública, né, e o que temos hoje, boa parte é responsabilidade dele, ou seja, os processos internos, a consolidação da administração dentro dos novos preceitos da legislação, especialmente a lei de responsabilidade fiscal. Lógico que tudo muito motivado também pelo próprio ordenamento jurídico nacional, né? Mas ele fez uma modernização da administração, né? A administração anterior ao mandato do ex-prefeito foi uma administração muito ultrapassada, né? E os processos eram muito ultrapassados. O prefeito Roque Camelo, né, ele também continuou esse processo de modernização dentro da administração, mas ele teve muito pouco tempo de mandato, né, e sempre ameaçado pela cassação o tempo inteiro, né. Eu acredito que, em termos de produtos e serviços, ele mostrou pouco, né, mas trouxe para nós a experiência de um gestor competente, né, e especialmente um gestor muito probo, né, essa mensagem da probidade, né, o Roque Camelo trazia isso trazia isso com ele, né. Logo depois, os prefeitos Raimundo Horta, que foram interinos, né, e Raimundo Horta
ele deu continuidade às ações iniciadas pelo Roque Camelo, né? Mas teve também um mandato muito curto, né? O vereador Geraldo Salles, tão logo assumiu, né? Ele assumiu com ousadia. Ele assumiu com ousadia, porque tão logo ele assumiu, ele iniciou uma obra importantíssima, uma obra de infraestrutura importantíssima para a população de Mariana, né? Que é o túnel bala. Aquele túnel bala do Catete, que resolveu o problema das inundações do Catete e, sobretudo, né, da ameaça de vida que as pessoas tinham ali naquele momento, né? Então, assim, foi um governo muito ousado, apesar de ter sido um governo de pouco tempo, né? E logo na sequência, depois, né, com o Duarte Júnior, aí falando só de Mariana, não vou falar de outras cidades aqui, né? O Duarte é um jovem muito ousado também, mas ele foi muito prejudicado, né? O governo do Duarte foi muito prejudicado por todos os acontecimentos que Mariana teve, né? Nós, quando estávamos recuperando da questão da barragem, né? Dos malefícios que o rompimento da barragem trouxe para as receitas municipais e para o município, né? Veio o Covid-19, aquelas chuvas do início do ano, né? Então, tudo isso prejudicou muito, né, o desejo de realização do Duarte. Mas, em nenhum momento, ele deixou de gerir a cidade com probidade e, especialmente, com vontade de gerir para o bem comum, né? E isso é digno de nós. Eu queria, Edernon, que você desse um pouco mais de detalhe de algumas coisas que você, na última resposta, que você, de certa forma, abordou, né? Você falou de mudanças, de progressos na administração municipal, com alguns prefeitos, uma sequência, etc. e tal. E a gente tem visto, infelizmente, nos últimos anos, que existe em Mariana, como em vários outros lugares, talvez, uma certa situação de inventar roda, começar de novo, esquece o que o outro fez, etc. e tal. E a minha visão é que a Prefeitura de Mariana talvez seja muito vulnerável a isso, na medida em que ela tem, se eu tiver incorreto, você, por favor, me corrija, ela tem um baixo grau de profissionalização. Existem muitas pessoas contratadas e em poucos departamentos, em poucas secretarias, você tem um corpo técnico efetivo que possa com tranquilidade, assumir as continuidades das políticas de administração. Como é que você coloca isso? Por exemplo, vamos colocar o caso da educação, em que todo ano a gente tem aquela questão da escolha de professores que vão ser contratados temporariamente, e em vários outros setores também. Como é que você coloca isso? Como é que você vê a situação da Prefeitura hoje nesse sentido de modernização e profissionalização? Quando eu disse, e ressaltei aqui a questão da modernização, né, eu disse que a Prefeitura de Mariana, né, experimentou um salto, né, mas é longe, né, de querer dizer que nós chegamos no momento adequado, propício, né, e que nós temos um nível de desenvolvimento institucional excelente. Tá? É lógico que nós temos diversos setores que funcionam bem, né, que respondem às demandas da sociedade, mas nós temos, evidentemente, falhas e é preciso fazer esse meia-culpa, né, e nunca ninguém escondeu isso, né. Mas a questão do desenvolvimento institucional é um processo histórico também, né? É um processo de construção histórica. Quando você fala da contratação de professores, por exemplo, né, essa contratação de professores ela se restringe aos professores afastados por algum motivo, por doença, por acidente de trabalho, né? Mas hoje nós temos um corpo de professores efetivos bastante considerável, né? Então, nós temos uma minoria que é contratada. Mas nós temos outros setores, né, em que nós temos contratados, sim. Né? Mas é preciso dizer que o desenvolvimento institucional de uma organização como a Prefeitura de Mariana,
tá? Ele tem que ser pensado no longo prazo, né? E quando a gente fala em longo prazo, a gente está falando em alguma coisa mais do que um mandato, né? Um mandato ele dura 4 anos. A gente está falando aqui de um horizonte temporal de pelo menos 20 anos, né? E é necessário, né, que as administrações tenham, sim, essa ideia da continuidade, né, e da profissionalização. E quando eu digo profissionalização, eu digo também a profissionalização dos servidores efetivos, tá? Não só da qualidade dos servidores nomeados, porque é importante observar isso, mas os servidores efetivos também têm que ser profissionalizados, né? E, para isso, o município tem que investir fortemente na capacitação desses servidores efetivos, né? Nós temos diversos servidores muito competentes, né, dispostos a trabalhar, mas que, né, por uma razão ou outra, não têm a informação para prestar um bom serviço para a população local. Então, a gente tem que pensar, sim, seriamente, né, nessa questão do desenvolvimento institucional, e é preciso ressaltar, nós tivemos um salto muito grande, né, dos anos 90 para cá, né, especialmente nos anos 2000. A partir do ano 2002, 2003, né, nós tivemos um salto fundamental, porque vocês imaginam que era bem pior do que é hoje, né? Era assim, a Prefeitura de Mariana tinha um desenvolvimento institucional zero, né? Hoje nós estamos num nível melhor do que estávamos, né, antes disso. Só que não é um nível adequado, eu entendo perfeitamente que não é um nível adequado. E nós temos que trabalhar para isso, né? E aí, nesse sentido, né, é que os gestores públicos têm que ter responsabilidade, sim, com essa pauta, e eu acho uma pauta importantíssima, né, e que deve ser debatida, levada a termo, inclusive nas campanhas eleitorais, para que o cidadão marianense saiba que é preciso que a prefeitura, né, para oferecer um bom serviço para as suas demandas, tem que ter servidores capacitados, treinados, qualificados e, sobretudo, né, motivados para fazer bem para a população de Mariana. Tá? Então, assim, só ressaltando, nós tivemos um salto de qualidade, mas está longe do ideal, né, a gente sabe disso, né, e o ideal a gente deve sempre perseguir. Edernon, 2020 tem sido um ano bem desafiador para os gestores municipais de Mariana, né? Você falou do início do ano com as chuvas, e depois nós estamos passando pela pandemia, numa cidade em que ainda estava se recuperando do baque que foi o rompimento da barragem de Fundão. Então, eu te pergunto, como é que está sendo lidar com tudo isso de dentro da administração municipal? É muito difícil, um desafio enorme. Lidar com o desconhecido é sempre muito desafiador, né? Mas o poder público, né, ele tem que ser, né, a voz não a voz da razão, mas a voz que vai dar tranquilidade às pessoas, né? E é isso que a gente tem procurado fazer. Lógico que a gente não consegue ter pernas e tentáculos suficientes para dar conta de todos os problemas gerados por essa pandemia, né? Mas o município de Mariana tem buscado, efetivamente, né, dentro das suas possibilidades, né, dar respostas à sociedade. Se essas respostas são efetivas ou não, né, é o tempo que diz. Porque é tudo muito novo para todo mundo, né? E às vezes as soluções também, né, elas podem parecer que são soluções amadoras, são soluções não pensadas. Não, elas são as soluções possíveis, né? E às vezes elas não dão certo, porque tudo é muito novo, tudo é muito recente e a gente não sabe ainda como lidar com esses problemas, né? Mas a gente tem tentado acertar, né? Recentemente, por exemplo, o prefeito em exercício, Nilton Godoy, esteve nessa semana em Belo Horizonte trazendo uma solução para a questão do funcionamento das atividades comerciais locais, né? Que é a adesão ao Minas Consciente agora, um programa já
repaginado, né? Porque o programa Minas Consciente antigo não atendia as expectativas da Prefeitura de Mariana, né? Mas o Minas Consciente já repaginado tal, possibilitou que o município fizesse a adesão. O município fez a adesão, né? Voltando seus olhos para a questão do controle da pandemia, da questão sanitária especificamente, mas também com o olho bem aberto para a questão da sobrevivência das pessoas, né? E a gente sabe que o comércio é um setor econômico importante da nossa cidade, muitas famílias dependem do comércio, e a gente sabe da importância desse comércio voltar, com a garantia da segurança sanitária, né? Mas a gente sabe que tudo que o município fizer nesse sentido, né, vai ser muito bom e produtivo, né, para a nossa sociedade, porque, né, a questão econômica ela não pode andar de lado, né, a gente não pode relegar a questão econômica a um segundo plano, tem que andar junto com a questão sanitária. Denon, eu queria insistir um pouquinho mais nessa questão da política ao enfrentamento da Covid aqui em Mariana. Tá? Como toda administração, ou como todo ato de administração, seja ele municipal, estadual ou federal, sempre existem as críticas. Tá? Hoje mesmo, ou nos últimos dias, né, algumas vozes já se manifestaram com relação a essa questão da adesão ao Minas Consciente. Né? Olha, avisamos lá em março, em maio, sei lá quando, em abril, que deveria ser esse o caminho, etc. Você acha que a adesão agora ao Minas Consciente, ela é uma adesão tardia ou, de certa forma, ela representa algum tipo de atestado de que a política adotada anteriormente não era a mais adequada? Eu sempre tenho um pé atrás com relação aos profetas do passado, né? O profeta que, olha, eu avisei lá atrás, né? Eu sempre tenho um pé atrás com relação a isso. Por quê? Lá atrás, tá? No início da pandemia, as ações do município, tá? Eram extremamente elogiadas pela população de Mariana, ou pela maioria da população de Mariana. E isso permaneceu por um bom tempo. Lógico que houve um momento de certo desgaste e tal, mas por que eu não acho que é tardia? O município de Mariana, diferente dos outros municípios, adotou a estratégia de fazer mais testes, de testar a sua população de maneira mais numerosa, ou seja, nós testamos mais do que os nossos vizinhos, por exemplo, até um determinado momento. Então, isso fazia com que os casos de Mariana, é natural, que os casos de Mariana surgissem mais. Lógico, se você testa mais, você vai ter mais casos do que aquele município que não testa. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer que não foi tardia. Por quê? O Minas Consciente, da forma como ele estava, escrito, ele não atendia às demandas da cidade de Mariana, as demandas dos comerciantes locais, a demanda da atividade econômica local e a demanda sanitária do município de Mariana. Depois que ele foi refeito, que o Estado sinalizou, inclusive, que aquele modelo antigo não estava sendo o melhor, o próprio Estado reconheceu isso, porque se ele fosse bom, o Estado não tinha modificado. O próprio Estado reconheceu isso, o município de Mariana, já dentro do novo Minas Consciente, decidiu, não, agora sim, agora a gente pode fazer essa adesão, porque isso está adequado àqueles princípios que nós temos aqui da nossa gestão, especialmente com relação à questão da preservação das vidas, e das condições sanitárias adequadas para que mais pessoas não venham ser vítimas da Covid. Bom, nós teremos eleições esse ano e agora, sem se prender a nomes, quais as características que você considera essenciais para quem for governar a cidade nos próximos 4 anos? E um cenário assim que esperamos que seja de pós-pandemia. A pós-pandemia,
né, vai estabelecer. Eu digo o seguinte: nós não vamos voltar para a normalidade, né? Porque as pessoas pensam, não, isso vai voltar ao normal. Não. Eu imagino que a gente vai estabelecer uma nova normalidade, né? E dentro desse processo de construção de uma nova normalidade, né, o poder público terá papel essencial, né, e papel preponderante no direcionamento e nas soluções dessa sociedade sob essa nova normalidade. E eu imagino que, né, a população, e eu tenho certeza, a população espera, né, um gestor capaz de se adequar a essa nova normalidade, de ter os pés no chão com relação a essa nova normalidade. É fundamental dizer que este não é o momento, né, dos bons de discurso e péssimos de solução, né? Dos críticos de tudo que se tem, tudo que se está aí, né? Eles têm pouco a oferecer para a população em termos de soluções, né, para esses novos desafios. Então, a população tem que estar muito atenta, e eu imagino que ela vai estar, né, aos planos de governo, né, especialmente planos de governo que sejam factíveis diante dessa nova realidade. Ou alguém imagina que a escola será a mesma no futuro, né, no futuro breve agora, né, nos próximos meses. Ou alguém imagina, né, que os serviços de saúde que eu tenho que ofertar para a população serão os mesmos que eu ofertava há 5 meses atrás. Então, assim, é importante dizer, né, que os planos de governo, as propostas, elas têm que estar adequadas a essa nova normalidade, né, especialmente a esse pós-pandemia, tem que estar adequadas a esse momento, né, que é um momento que nós vamos ter, sim, a recuperação econômica, mas ela vai ser muito lenta, né, e as cidades vão ter desafios maiores com menos recursos. Isso é importante demais salientar. Então, eu queria só concluir e dizer que eu tenho a convicção que a população está atenta a esses detalhes, né? E o candidato que sobe no palanque para criticar o outro tão somente, ou para dizer algumas palavras fáceis de bordões políticos antiquados, né, esse está fadado ao fracasso. Muito bem, Dernon, você deve ter notado que a gente tomou um cuidado muito grande para não levar essa nossa conversa para o caminho especificamente eleitoral, partidário, mas ouvi-lo com base na sua vasta experiência de administrador público, né? Nós estabelecemos um critério nessa nossa entrevista Primaz de não fazer entrevistas com pré-candidatos, e essa foi, inclusive, uma das características que nos levaram a escolher o seu nome neste momento. A nossa posição, como sempre, vai ser extremamente independente, apartidária, e nesse aspecto a gente quer agradecer muito a sua presença, os esclarecimentos, embora não tanto aprofundados, mas todo mundo está percebendo tudo que está acontecendo hoje, né? E eu gostaria, então, de, para finalizar, deixar o espaço aberto para que você faça algum tipo de mensagem à população de Mariana ou alguma consideração adicional de algo que a gente eventualmente não tenha abordado nesse nosso bate-papo. Eu agradeço, Luiz, né? E já que nesse momento de agradecimento, né, de poder participar desse momento, dizer da minha grande admiração por você, pelos seus colaboradores, né, especialmente pela qualidade do seu trabalho, né? Isso é digno de nota. Eu não estou aqui denegrindo a imagem de ninguém, mas ressaltando, né, que você tem feito um trabalho importante para a imprensa local e tem sido um ponto importante para
construção de uma imprensa com muita qualidade, né? E dizer para a população de Mariana, né, que os tempos vindouros eles serão desafiadores, né, mas não serão só de más notícias, né? Temos aí, no futuro bem próximo, o retorno da Samarco, né, a realização de diversos cumprimentos de compromissos do termo de ajustamento de conduta pela Fundação Renova, né? A população de Mariana passará por momentos de pós-pandemia, momentos difíceis, é verdade, né? A recuperação econômica será lenta, né? Mas teremos boas notícias, né? E teremos alguns motivos para comemorar num futuro muito breve, né? E isso faz com que a gente tenha a esperança em dias melhores, né? E a gente espera, evidentemente, o fim, né, dessa agonia que está sendo essa pandemia, para podermos novamente, né, nos abraçarmos e termos a possibilidade de sorrirmos juntos. Não que a gente tenha tirado o sorriso do rosto, né, mas sorrirmos juntos, de nos encontrarmos nas festas, nos eventos, né, nos bares, nas casas dos nossos familiares, dos nossos amigos, né, e eu tenho certeza que nós vamos passar por esse momento, e esse momento vai deixar um ensinamento para a gente, né? Tantos outros momentos a gente teve oportunidade de aprender e não aprendemos, né? Mas eu acredito que esse, agora, por ter sido tão traumático, né, nos trará a clarividência, né, de que nós temos que fazer algo, né, por essa cidade, e que todos, né, têm que construir dias melhores no futuro, né, e nós vamos ter, com certeza, dias melhores. Eu gostaria imensamente de agradecer essa oportunidade. Eu acho importante que a cidade viva cada vez mais debates de qualidade para que a gente não fique só no discurso fácil, né, de uma tribuna, de um palanque, né, e a gente aprofunde bastante as questões que nos afligem para que a gente possa achar a solução, né, para essas questões. Mariana é uma cidade muito bonita, é uma cidade ainda muito rica, né, e nós temos que usar bem os recursos para que a nossa população, especialmente a população periférica de nossa cidade, tenha uma qualidade de vida cada vez maior. Então, mais uma vez, agradeço, Edernon, a sua disponibilidade em conversar conosco. E a você que nos assiste, agradecemos também a sua audiência e esperamos contar com a sua presença, com a sua audiência, melhor dizendo, na próxima semana. Termina aqui a entrevista Primaz.